noite, irmãos. Que bom estarmos aqui reunidos na casa do Senhor nesse primeiro domingo do ano de 2023. Quem está feliz de estar aqui, levanta sua mão e dá um amém bem forte. Graças a Deus, glória a Deus. Nós queremos também saudar aqueles irmãos que estão nos acompanhando das suas casas. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto. Que a sua casa hoje seja um verdadeiro altar de louvor e de adoração ao Rei Jesus. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor por esse tempo. Nós vamos pedir ao Senhor que a sua doce presença esteja aqui entre nós, que Ele derrame sobre nós aqui a Tua palavra, porção dobrada da Tua presença, e que nesse início de ano de 2023 já possamos consagrar toda a nossa jornada, toda a nossa trajetória ao longo desse ano. Você pode levantar uma das suas mãos aí o mais alto que você puder, e você pode dizer palavras de adoração ao Senhor, e você pode dizer o motivo pelo qual você chegou até aqui nessa noite. Você pode dizer: Espírito Santo, eu quero te adorar. Espírito Santo, eu quero render a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Ah, Senhor, nós com as mãos erguidas declaramos que Tu tens liberdade nesse lugar. O Senhor pode se mover aqui nesse lugar. O Senhor pode falar conosco. O Senhor pode nos tocar. O Senhor pode nos transformar. Nós estamos aqui de corações abertos, Senhor. Abram-se, ó portais eternos. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei, para que entre o Rei, para que entre o Rei da glória. Senhor, nós abrimos as portas desse ano de 2023 e declaramos que Tu podes entrar, Senhor. Tu podes fazer morada, Tu podes reinar. Seja bem-vindo, Senhor, nesse ano que se inicia. Seja bem-vindo, Senhor, nesse ano, e que a nossa vida glorifique ao Teu nome. Tudo que fizermos, cada fôlego de vida, Senhor, que seja para exaltação, para glorificação do Teu santo nome. Aqui está a sua igreja de pé, aqui está a sua igreja de mãos erguidas, aqui está a sua igreja com o coração quebrantado para Te adorar, para render a Ti todo louvor, toda adoração que pertence a Ti, Senhor. Rasgue os céus nessa noite, limpe a atmosfera desse lugar, e que aqui só haja espaço para a Tua santa presença, que aqui só haja espaço para a Tua voz falar e se mover no nosso meio. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, porque Ele é digno, Ele é digno da nossa adoração. Antes de nós adorarmos ao Senhor, nós vamos ler o Salmo 84, vamos ler os versos de 1 a 4, se possível todos juntos. Vamos lá? Como é agradável o lugar da Tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela, e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do Teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em Tua casa, louvam-Te sem cessar. Vamos dizer esse finalzinho? Louvam-Te sem cessar. Como é feliz você que escolheu estar aqui na casa do Senhor, nesse primeiro domingo do ano de 2023. Vamos fazer valer esse tempo, vamos louvar ao Senhor sem cessar. Eu quero te convidar a dar um abraço na pessoa que está à sua direita, na sua esquerda. Se você não tiver, se você ainda não teve o privilégio, deseja a ele um feliz ano novo. Ah, que o Senhor abençoe o seu ano de 2023. Vamos louvar juntos ao Senhor. Vamos declarar que o Rei da Glória é bem-vindo nesse lugar. Amém? Com as palmas, com alegria. Vamos celebrar ao Rei.
filho de Davi, bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano Rei. Adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da Glória. Com as mãos erguidas diante do altar, eu adorarei o Rei da Glória. Exalte ao bendito Deus, o Rei que vem, em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano Deus. Adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Abra as portas, meu irmão. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da Glória. Com as mãos erguidas diante do altar, eu adorarei o Rei da Glória. Celebre o Senhor. Diante do altar, eu adorarei o Rei da Glória. Com as mãos erguidas diante do altar, eu adorarei o Rei da Glória. Aplauda o Rei. Fique à vontade, Senhor, no nosso meio, na nossa vida, nesse ano de 2023. Tu és soberano, faça a tua vontade, amém? Vamos continuar a adorar ao grande Deus, declarando quão grande és tu, Senhor. Pontilhado o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma
seu filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar seu precioso sangue para me livrar da morte do pecar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Cante quando enfim. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar. Adorarei, adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então cante. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Oh, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ele é grande, quão grande és tu. Não há outro como tu, quão grande és tu. Poderoso Deus, quão grande és tu. Grande Deus, maravilhoso Senhor, adora Ele com as suas palmas, com seus brados de adoração. Só o Senhor é digno. Diga aleluia. Aleluia, tu és digno, Senhor. Você pode se assentar por um instante. Nós vamos continuar adorando a esse Deus. Ontem nós tivemos o nosso culto da virada e rompemos o ano de 2022, entrando no ano de 2023. E nesse culto, o nosso pastor, ele liberou para nós o tema desse ano de 2023. E você sabe que tema é esse? Vamos falar juntos? Firmes e inabaláveis. Esse é o tema também do nosso culto hoje. Firmes e inabaláveis, prosseguimos avante. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus em Josué, 2 Coríntios, Hebreus e Filipenses, conforme sugerido no nosso programa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A igreja. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Agora vamos todos juntos. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você vai se colocar de pé mais uma vez, e eu quero que você coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está perto de você. Nós vamos ter um tempo de oração e de intercessão nessa hora, e você vai orar pedindo: Senhor, nos ajude a nesse ano de 2023 avançarmos. E você vai ministrar sobre a vida do seu irmão também: Senhor, que meu irmão possa avançar para o novo de Deus, avançar para as coisas novas que estão adiante de nós. Senhor, quando nós olhamos para 2022, nós podemos nos lembrar de tantas lutas, mas também podemos nos lembrar de tantas vitórias. Podemos, ó Deus, nos lembrar dos teus grandes feitos, podemos nos lembrar dos milagres, também podemos nos lembrar, ó Senhor, dos desertos, do tempo de aflição, do tempo de vergonha talvez. Senhor, mas queremos nos apegar a essa última palavra que lemos aqui. Queremos nos esquecer das coisas que ficaram para trás, coisas boas e coisas ruins, tanto as lutas quanto as vitórias, porque os nossos olhos estão para as coisas novas que o Senhor vai fazer nesse ano de 2023. Senhor, nós queremos estar firmes. Senhor, nós queremos permanecer inabaláveis. Senhor, nós queremos estar sustentados por Ti e pela Tua palavra que nos encoraja dizendo: seja forte, seja corajoso, não temas. Senhor, nós não queremos entrar em 2023 cabisbaixos, não queremos entrar em 2023 com nossas frontes curvadas, com o coração tomado de culpa, tomado de vergonha, tomado de um sentimento de pessimismo, de derrota. Não, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, porque Tu és o nosso Deus, e a Tua palavra diz que o Senhor tem bons pensamentos sobre nós, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor é o Deus que nos reveste de força, a alegria do Senhor é a nossa força. Tu és o Deus que nos encoraja a avançarmos para o novo, para o desconhecido, crendo que o Senhor é o nosso general e o Senhor vai à nossa frente, crendo que nós fazemos parte de um povo cujo qual o Senhor chamou de mais que vencedor sobre todas as coisas. Então, Senhor, com as nossas mãos sobre a vida dos nossos irmãos, nós ministramos nessa hora a Tua alegria, a Tua força. Nós ministramos agora, Senhor, o Teu renovo. Nós ministramos agora, Senhor, que esse nosso irmão vai se erguer das cinzas, vai se erguer do pó, que não vai começar esse ano cabisbaixo, derrotado, não, mas vai olhar para Ti, Senhor. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Nossa fé não será abalada, não será esmorecida. Nós viveremos coisas novas, nós avançaremos para a glória do Senhor. Reveste, Senhor, Teu povo de alegria, de força, de vitalidade. Reveste, Senhor, Teu povo, para que possamos frutificar nesse ano, para que possamos batalhar e vencer. Vem nos revestir, Espírito Santo. Agora você vai soltar o seu irmão, vai levantar a sua mão mais alto que você puder, porque a sua força vem do Senhor, porque a sua força vem do Espírito Santo. Então abra sua boca no seu lugar e diga: Espírito Santo, me fortalece. Vem sobre nós nesse ano de 2023. Vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo. Vem nos visitar, Senhor. Vem habitar em nós, em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Peça a Ele: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declara: eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Peça a Ele: vem me visitar, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Visita a tua igreja, o teu povo, Senhor, nesses dias. Oh, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Peça a Ele: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça a Ele: vem. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vem, Santo Espírito, Santo Espírito, vem aquecer o coração da tua igreja. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito vem como fogo, incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito, peça a Ele: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vem me incendiar. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Vem, Espírito, trazer o renovo sobre a tua igreja, trazer alegria, enquanto nós olhamos para ti e declaramos quem tu és, Senhor.
enquanto voltamos nossos olhos para o Teu trono, diante das frustrações, das circunstâncias adversas da vida, olhamos para Ti, nos lembramos quem Tu és. Tu és nosso Redentor, Tu és nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não há o que temer, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós permanecemos firmes e inabaláveis quando estamos olhando para Ti, e assim permaneceremos ao longo de todo esse ano, ao longo da nossa vida. Adora o Senhor. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Somente de Ti. Declare: não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu preciso, e eu me alegro em Ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Oh, nosso socorro vem de Ti. Declare: não me abalarei, não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus. Cante, igreja. Protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio,
mãos e adore a Ele, e agradeça a Ele. Continue com as tuas mãos levantadas e diga: obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque quando eu olho para Ti, Senhor, eu tenho minhas forças renovadas. E se o mar se agitar nesse ano de 2023, e se a força das ondas forem fortes, eu vou me apropriar da Tua palavra que diz: não temas, e eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tu és o Deus que nos protege no dia mau. Tu és o Deus que nos mantém firmes, com a fé inabalável. Levanta sua mão no seu lugar e diga: eu não temerei nada, Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você chegou aqui com seu coração amedrontado pelo amanhã, se você, crente, depositou as suas esperanças, as suas expectativas sobre o lugar, sobre a pessoa errado, o Senhor te convida nessa hora a voltar os seus olhos para aquele que é o Todo-Poderoso, para aquele que pode todas as coisas, para aquele que está no nosso barco. Nos promete nos guardar todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, não temas, não temas, não temas. Se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Se você crê, cante então: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Cante mais uma vez. Se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para seja cheio dessa palavra, dessa certeza. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu
acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em sua voz. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, aplauda o nome dele. Podemos descansar em ti, Senhor. Podemos descansar na tua fidelidade. Podemos descansar nos teus cuidados. Podemos iniciar esse ano, Senhor, descansando nos teus braços, confiando no teu cuidado. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Você pode se assentar no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Nós permaneceremos firmes e inabaláveis, fiéis àquele que nos comissionou. Ser firme, ser inabalável, é ser fiel. É não ceder à tentação da infidelidade, é não ceder à tentação de virar as costas para esse Deus, é não ceder à tentação de voltar atrás nos nossos votos, é não ceder, mas permanecer fiel àquele que nos chamou e nos comissionou para uma grande obra, para uma grande missão. O Salmo 119, versículos 54 a 57 diz: os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. Isso é ser firme. Isso é ser inabalável. É ter um coração obediente, é ter um coração que canta e peregrina a obediência, os decretos do Senhor. E nós vamos permanecer nesse ano de 2023, obedientes e fiéis ao Senhor. Se esse é o seu desejo, levanta a sua mão e diga amém, diga graças a Deus, é isso, Senhor. É assim que eu quero caminhar todos os dias desse ano, expressar a nossa obediência, a nossa fidelidade, também é manifestar a generosidade, e o entendimento e a visão, de que aquilo que o Senhor nos deu, não é nosso, mas somos mordomos. O Senhor tem te abençoado, meu irmão? Se Ele tem te abençoado, diga amém. O Senhor tem permanecido fiel sobre a sua vida, sobre a sua despensa. O Senhor não tem nos deixado faltar nada. Podem vir as lutas, podem vir momentos de dificuldade, mas Ele tem guardado a sua vida, a sua casa. Ele não tem deixado faltar nada. Ele tem sido um Deus fiel para conosco, e Ele requer da sua igreja fidelidade também, uma fidelidade que também se expressa na dedicação dos dízimos e das ofertas, porque assim a igreja do Senhor permanece de pé, a obra do Senhor continua acontecendo, e o reino de Deus continua se expandindo. Esse é um tempo propício, nesse tempo de janeiro, de fazermos alvos, metas, e que você tenha como alvo e meta permanecer fiel ao Senhor na dedicação dos dízimos e das ofertas, obedecendo a sua palavra, fazendo prova do Senhor e vendo Ele abrindo as comportas dos céus sobre a sua vida, sobre a sua família. Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar para que as portas se abram nesse ano de 2023. Quem sabe existem situações dentro da sua casa,
na sua família, quem sabe você mesmo, seja alguém que esteja vivenciando o desemprego, a falta das oportunidades, mas esse é um ano em que Deus quer abrir as portas, esse é um ano em que Deus quer realmente manifestar essa fidelidade a você, mas, uma vez que essas portas se abram, Ele também quer ver de você essa fidelidade, esse amor à igreja do Senhor Jesus, esse amor à causa do reino de Deus, esse desprendimento, onde nosso coração quantas vezes idolatra o dinheiro, os bens, esse desprendimento, sabendo que tudo aquilo que Ele nos dá, é para que devolvamos a Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Feche seus olhos, coloque diante do Senhor, quem sabe não é você, mas um parente, um vizinho, um amigo, alguém que está vivendo um tempo de dificuldade. Nós vamos orar nesse momento. Quero chamar o Dudu para vir fazer a sua oração aqui. Quem sabe existem homens, pais, chefes de família que estejam vivendo um tempo de aflição. Você olha esse início de ano chegando e não consegue ver esperança no amanhã. Creia em um Deus que pode todas as coisas. Faça aquilo que cabe a você fazer e deixe Deus fazer aquilo que é milagre, aquilo que é sobrenatural. Vamos orar nesse momento para que a prosperidade bíblica possa vir sobre a sua igreja, para que os projetos do reino de Deus se concretizem e que nós sejamos os patrocinadores para que vidas sejam alcançadas aqui em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, no Brasil e até os confins da terra. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesse momento te colocar, Deus, diante do teu altar a nossa vida, que nós possamos entender que te servir é muito mais do que vir ao culto, te servir é dar provas do nosso amor também com as nossas finanças. Que o Senhor possa, de todas as formas possíveis, nos abençoar para que nós possamos não reter as bênçãos, mas abençoar outras vidas através das nossas finanças, do nosso testemunho, do nosso posicionamento. Que nós voltemos a ser o povo que avança, que nós passemos a ser o povo reconhecido também, Senhor, por te adorar através das contribuições. Que as nossas metas sejam metas ousadas, porque nós acreditamos em um Deus que nos capacita e que nos leva a ser ousados. Que o Senhor possa manter, Deus, os olhos dos nossos irmãos voltados para missões, para ajudar os próximos, e que nós possamos, Senhor, ser bênção onde quer que estejamos. Que as nossas finanças te sirvam, mas que, sobretudo, Senhor, nosso testemunho vá além. Que nós não possamos reter em nós aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E assim como o Senhor já fez, nós te pedimos hoje, volta a fazer de novo. Prospera os nossos lares, prospera os nossos negócios, prospera os nossos empregos, para que nós possamos ser bênção onde quer que o Senhor nos colocar. Esse é o nosso desejo. Amém e amém. De aprendizado você vai seguir do início do ano até o final do ano. Vai ser algo bem legal, bem interessante, mas eu preciso de tempo para explicar isso. Eu vou falar disso depois, tá bom? Ok? Mas venha com o coração aberto para aprender. Próximo slide aí, Thaís, por favor. A você que está em casa, acompanha aí. A você que é homem, por favor, quarta-feira nós temos a programação dos valentes. É o verão dos valentes aí. E o que vai ter no verão dos valentes? Quarta-feira a gente terá o culto aqui dentro do templo, transmitido também de 7h30 às 8h30, 1 hora de culto, tá bom? E logo após o nosso momento de culto, esse culto vai se estender para a quadra, porque nós vamos ter um momento de confraternização dos valentes, ok? Com cachorro quente, guaraná natural, futebol, xadrez, ping-pong, tudo isso rolando aí para você valente, para a gente começar esse ano muito bem com a programação Verão dos Valentes. Então você homem que está em casa, você homem que está aqui, reserva essa data, reserva a próxima quarta-feira, vai ser bênção na sua vida, não deixe de vir. Posso trazer visitantes? Pode trazer visitantes também. Pode passar, por favor, próximo slide. Bom, olha aí rapidinho, deixa eu ver qual é o próximo que vai aparecer. E tem mais um? Acabou, né? Poxa, eu ia falar do foco. O último slide é sobre o foco, que é o curso preparatório que nós temos aqui na nossa igreja, tá bom? Nós já abrimos inscrições para quem quiser se inscrever.
Nas turmas, nós temos turmas de pré-vestibular, pré-militar, pré-tim, que são para os menores que vão acessar o 6º ano, tá bom? Então, nós temos essas turmas, pré-técnico, pré-militar, pré-vestibular e pré-tim. Só nesses 2 ou 3 dias aí, nós batemos aí mais de 10 matrículas, não é isso, Roberta? Estou certo, né? Não tenho o número exato. Mais de 10 matrículas nesses últimos dias do ano. Então, se você tem um filho, um neto, um sobrinho, matricule aqui, porque o nosso curso aqui tem dado muitos resultados positivos. A nossa turma de pré-tim já está lotada. Temos uns 12 alunos, se eu não me engano, de 10 a 12 alunos. Tá bom? Temos gente já na turma de pré-vestibular escrita, na turma do pré-militar também. Na turma do pré-técnico temos apenas um, mas é oportunidade. Bons preços, excelentes professores e boas aprovações. Então, se você quiser saber mais informação, só me procurar aqui após o culto, ou procurar a Roberta também, que é a secretária aí do Foco, que nos auxilia e nos abençoa bastante ali no Foco, para que você possa inscrever seu filho, seu sobrinho, seu neto, um conhecido ou um colega seu. Amém? Amém, irmãos? Poxa, ninguém dormiu aí não, né? Então vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 58. Primeiros Coríntios 15, 50 a 58. E nós vamos falar sobre o tema que foi anunciado ontem pelo nosso pastor, firmes e inabaláveis. Ok? Esse é o nosso tema deste ano de 2023, firmes e inabaláveis. Nós vamos procurar entender o que é estar firme e inabalável na obra do Senhor e diante do Senhor. 1 Coríntios 15, 50 a 58, nos diz assim: isto afirmo, irmãos. Minha versão diz assim, né? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha, esse pensamento de Paulo é profundo sobre a questão da vida espiritual. Olha só. E quando este corpo corruptível, cheio de corrupção, de pecado, de iniquidade, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, que é o que nós somos hoje, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra é essa que já está escrita? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a espada afiada da morte, a ponta afiada da morte é o pecado, porque o pecado gera a morte eterna. E a força do pecado é a lei. Como é que você tem o conhecimento do pecado? Pela lei. É por meio da lei que você sabe o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, ok? Mas olha o que Paulo continua a dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio. A vitória não é conquistada pela pessoa, pelo ser humano em si. Olha por meio de quem ela vem. Olha só, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele caminha para a conclusão. Olha o que ele diz no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Amém, meus irmãos. Esses versículos aqui falam de uma coisa, ou melhor, de uma questão muito profunda sobre a vida espiritual, sobre a incorruptibilidade, sobre o pecado, sobre como chegaremos ao reino de Deus, como acessaremos a vida eterna, como viveremos com Deus após a morte, após os nossos olhos serem fechados. Perceba que quando nós lemos esses versículos de 50 a 58, o contexto dele nos fala que o reino de Deus ele é espiritual. E a vida em carne e sangue não terá acesso a essa realidade. Ou seja, você não vai alcançar o reino de Deus na esfera espiritual por meio desse corpo que você tem hoje.
por meio desse plano físico, dessa carne que você tem hoje, você não vai acessar o reino de Deus, espiritualmente falando, você não vai herdar a vida eterna com este corpo corruptível que você carrega hoje. Perceba uma coisa, irmãos, não é pela força da carne ou sangue que conseguiremos acesso ao reino. Quando nós lemos esses versículos, nós podemos perceber uma coisa muito interessante que Paulo nos fala. Não é pela sua força, não é pela sua carne, não é pelo seu sangue, não é por meio do que você faz nesse plano físico que você vai herdar a salvação em Cristo Jesus, que você vai ter acesso ao reino de Deus, que é um reino espiritual. Não subiremos aos céus por meio da carne ou sangue, ou seja, quando lemos estes versículos, há todo um contexto que espiritual, de ação espiritual. Então, a pergunta que todos nós devemos fazer é a seguinte: para que serve essa vida no plano físico? Essa vida na carne ou do sangue que nós carregamos dentro de nós? Nós podemos pensar aqui algumas questões importantes. A primeira delas é: enquanto habitamos nesse corpo, nós somos corruptíveis, nós somos pecadores, nós estamos cheios de corrupção, nós estamos cheios de pecado. Enquanto carregamos e temos este corpo no plano físico, não adianta se enganar. O salário do pecado é a morte. Não há um justo, nenhum sequer, nos diz a palavra de Deus. Nos apresenta como seres pecadores, pecaminosos, e que dependemos e carecemos da graça de Deus. Outro pensamento, quando lemos esses versículos, que nós precisamos ter: nem todos passarão pela experiência da morte. Nem todos passarão pela experiência da morte. Na Bíblia nós já temos homens que não passaram pela experiência da morte. Logo lá no Antigo Testamento, no iniciozinho, você vê Enoque, não experimentou a morte, foi transladado para a presença de Deus. Você vê a vida de Moisés, você vê a vida de Elias, homens que não passaram pela experiência da morte. E quando eu digo que nem todos vão passar pela experiência da morte, é porque muitos vão vivenciar a vinda de Cristo, vão ouvir o soar da última trombeta e serão elevados aos céus. Herdarão a vida e o reino de Deus nas regiões celestiais. Ao soar da última trombeta que vai anunciar a volta de Cristo, os nossos corpos, diz os versículos aqui, tá bom? Dizem os versículos, nossos corpos serão transformados. Nós, como igreja de Cristo, não seremos mais feitos de carne ou de sangue. Nós alcançaremos uma vida sem corrupção. Uma vida que antes era gerada pela carne, pelo pecado, e passaremos de mortais para imortais. E aí, há uma grande questão para nós pensarmos: onde você passará toda a eternidade com a sua imortalidade? Você já parou para pensar nisso? Onde você passará toda a eternidade com a imortalidade que será gerada em você ao sair do plano físico e elevar-se para o plano espiritual? Não haverá mais mortes ou fugas, e só existem, meus irmãos, duas opções: ou o céu ou o inferno. Só existem, biblicamente falando e seguindo as escrituras sagradas, essas duas opções para você passar toda a sua eternidade: ou céu com Deus, ou inferno com o diabo e os seus anjos. É preciso a gente parar para pensar em algumas questões muito importantes quando lemos esses versículos. O plano espiritual é bem diferente do plano físico ou carnal. Perceba só, no plano carnal, no plano físico, existe um fim. Nós temos os pecados, nós temos as iniquidades, nós temos governos humanos e nós temos a morte física. Agora, quando nós paramos para analisar o plano espiritual, perceba que não tem fim. E de incorruptível, sua transformação gerará em você, ou melhor, de corruptível, se transformará em incorruptibilidade. O que é mortal se transformará em imortalidade. Ou seja, o plano espiritual não tem fim. Ele é eterno. O governo não é dirigido por homens, mas é soberanamente dirigido por Deus. Não é à toa que um dos versículos que nós acabamos de ler diz o seguinte, tragada foi a morte pela vitória. E o que a palavra de Deus está querendo dizer com relação a essa morte? Não é simplesmente uma morte física, mas é a morte espiritual, a morte eterna. E que vitória é essa? É aquela conquistada por Cristo na cruz.
Então, quando nós lemos esses versículos, nós estamos falando da morte espiritual gerada pelo pecado, e nós estamos falando da vitória por Cristo alcançada na cruz. A morte e o pecado não terão mais poder sobre os santos e sobre a igreja de Cristo, pois quem nos garantiu já essa vitória foi o próprio Jesus, que se fez maldito em nosso lugar e carregou todos os pecados da humanidade sobre a cruz. Quando nós paramos para perceber isso, nós podemos perceber a dimensão do amor de Deus. Alguém precisava vir em nosso lugar, alguém precisava passar por esse plano físico e pagar este preço altíssimo, e o próprio Deus se fez carne, habitou em nosso meio e morreu em nosso lugar. Não é à toa que Augusto Cury vai dizer: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Olha que frase fantástica. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Essa era a meta e o alvo do plano de salvação de Deus. O próprio Deus se fazendo maldito em nosso lugar, o próprio Deus pendurado no madeiro e carregando sobre ele todos os pecados, todas as iniquidades, todas as doenças, estava sobre ele, e ele carregou tudo isso e morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter acesso à vida com Deus, à vida eterna com Deus. Em um determinado momento, Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Nós percebemos aqui a palavra aguilhão. Aguilhão significa bico ou ponta cortante. Volte comigo lá, nos versículos que nós acabamos de ler, você vai perceber o seguinte: em determinado momento, Paulo nos diz: o aguilhão da morte, a ponta da espada afiada da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui nós podemos observar 3 palavras importantes. Bom, o aguilhão da morte é o pecado. Morte, pecado, e a força do pecado é a lei. Então, quando nós lemos esses versículos, nós percebemos aqui uma tríade muito interessante e muito importante: a morte, o pecado e a lei. O pecado que gera a morte e a lei que nos mostra que nós não somos capazes de cumpri-la por completo. Entenda, meus irmãos, a lei existe para poder nos mostrar que nós não somos capazes de cumpri-la em sua totalidade. Se você observar toda a lei de Deus, você vai perceber, você não é capaz de cumpri-la em sua totalidade. Nós cometemos muitas falhas ao longo do nosso processo de vida, e essa lei nos mostra o quanto nós somos incapazes de viver todos os requisitos apresentados por Deus. Então, quem entra em cena para poder cumprir todos esses requisitos e nos garantir a salvação? Ora, Jesus. É Jesus Cristo que vai entrar em cena e nos garantir a salvação. Ele jamais pecou, ele cumpriu tudo, e nele, por meio dele, nós temos a salvação. Depois de toda essa rápida explicação, depois de essa abertura da nossa mensagem dessa noite, agora sim, nós vamos tentar entender aí o que significa ser forte e inabalável. Fique aí, firme aí o seu pensamento e o seu olhar no versículo 58. Vamos voltar lá? Agora vamos lá. Olha o versículo 58, o que nos diz aí, meus irmãos, por favor. Ele começa dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Perceba que o apóstolo Paulo começa este versículo com conectivo com a palavra portanto. E uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, esse conectivo dá a ideia de conclusão. Portanto, significa que você tem que olhar o que foi dito antes, o contexto dito anteriormente, para ver que tipo de conclusão e que tipo de contexto o apóstolo Paulo está querendo passar para nós. Porque ele amarra a ideia do que foi dito antes. Logo, diante de tudo que foi exposto, nós podemos ter uma certeza: a igreja de Cristo, ela não está lutando para alcançar a vitória, pois a vitória sobre a morte eterna e sobre o inferno foi conquistada por Cristo, pois por nosso intermédio jamais conseguiríamos. A nossa luta não é pela vitória, porque esta vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Entende? A nossa questão e o nosso olhar deve ser voltado para essa vitória que já está conquistada. E quando a palavra de Deus nos apresenta sede firmes,
nós precisamos voltar o nosso olhar firmes nesta vitória já conquistada por Cristo na cruz. O próprio Deus conseguiu essa vitória por nós e disse: olha, toma, essa vitória está aqui. Eu vim a este mundo, eu enviei o meu filho e eu te garanto essa vitória. O acesso eu estou te dando, o caminho sou eu mesmo. E a pergunta que surge para nós nessa noite é: poxa, se a vitória já está garantida, então qual é a nossa parcela nisso? Qual é a parcela da igreja de Cristo nisso? Então eu não preciso fazer mais nada para conquistar o caminho para a vitória final. Mas para conquistar o caminho para a vitória final, é claro que você não precisa fazer mais nada. A vitória já está garantida e já está conquistada. Mas para herdar a salvação, existe uma ação a qual nós precisamos realizar. Existe uma ação que a igreja de Cristo ela precisa realizar no caminho rumo à herança da salvação em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Por favor, Efésios 2, 8 e 9. Você vai ver o que nos diz, 2 versículos muito importantes e muito interessantes aí da palavra de Deus. Olha o que nos diz aí Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Perceba, meus irmãos, que a graça de Deus perdoa e salva o pecador da maior de todas as condenações. E essa graça é expressa pelo amor de Deus para com homens culpados e indignos. O apóstolo ainda explica que essa graça salvadora nos alcança através da instrumentalidade da fé. Por isso que ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. E aí entra a nossa ação como igreja. Há muitas interpretações com relação a essa parte por meio da fé. Mas aqui eu me pauto nessa noite para que você possa realmente observar, se atentar e refletir. É que nós como igreja de Cristo temos a nossa ação e a nossa responsabilidade de demonstrarmos a nossa fé diante da graça expressa por Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo: portanto, meus amados irmãos. Olha aí, após a vírgula, no versículo 58, vem dizendo: meus amados irmãos. Ele está escrevendo uma carta à igreja de Corinto, refere-se à igreja de Corinto. E se você parar para conhecer um pouquinho da realidade dessa igreja de Corinto, você vai ver algumas questões muito interessantes sobre essa carta. Ora, meus amados irmãos, se você estudar para saber qual era a realidade, o contexto dessa igreja, você vai perceber que a igreja de Corinto era uma igreja que havia sido muito abençoada por Deus em diversos aspectos. Quando Paulo inicia esta carta, ele reconhece no primeiro capítulo que Deus havia abençoado toda a igreja. Ele começa a elogiar a igreja pela manifestação dos dons, pela ação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Ele chega a dizer: vocês têm dons espirituais ao ponto de não lhes faltar dom nenhum. Mas não se iludam, meus irmãos. Apesar dessa igreja ser elogiada, altamente elogiada pelo apóstolo Paulo no início da carta, ela também apresenta falhas, ela também apresenta problemas. E quais são esses problemas conforme você vai lendo? Divisões, há divisões no meio da igreja, há discussões, há facções, há segmentação no meio da igreja, há problemas doutrinários também com relação ao ensino dos apóstolos, pessoas que surgiram no meio da igreja criando divisões e trazendo falsos ensinamentos. E um terceiro problema que havia no meio dessa igreja: problemas morais. Então, 3 tipos de problemas são identificados no meio dessa igreja, e é essa mesma igreja que Paulo fala: meus amados irmãos. O que mais me chama a atenção é que Paulo, quando vai concluir o seu pensamento, ele se refere ao meio dessa igreja, ao seio dessa igreja que tem divisões, problemas doutrinários e até problemas morais, meus amados irmãos, numa carta direcionada à liderança da igreja, numa carta direcionada aos irmãos da igreja. Qual a lição que nós tiramos disso? As igrejas, ou a igreja, apresenta problemas, apresenta pessoas que realmente vão se levantar e muitas vezes vão trazer gravíssimos problemas, gravíssimas barreiras para o meio delas, mas isso não deixou o apóstolo Paulo de reconhecer que aquelas pessoas eram seus irmãos em Cristo. A carta está direcionada a toda a igreja, e ele percebia no seio da igreja também irmãos, homens valorosos, mulheres valorosas, pessoas de Deus no seio da igreja. Por isso nós não podemos desistir do que representa e do que é a igreja para nós, porque nós formamos a igreja de Cristo.
Mesmo diante das divisões, mesmo diante dos problemas que podem aparecer, mesmo diante das gravíssimas barreiras que podem surgir em qualquer igreja, nós não podemos desistir deste instrumento, deste objeto e desta ação de Deus chamada igreja, e tratarmos uns aos outros como meus amados irmãos, mesmo diante das dificuldades que nós podemos passar no meio desse processo. Olha aí, portanto, meus amados irmãos, e Paulo continua dizendo assim, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Sede está no imperativo, sede é uma ordem dada pelo apóstolo Paulo, firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Mas onde é que nós precisamos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes? Paulo responde, na obra do Senhor. A pergunta que você tem que fazer a esse texto é, Valmir, como é que se adquire essa firmeza? Como ser firme conforme o apóstolo Paulo está apresentando para a gente aqui? Eu vou te dizer, é só você imaginar a seguinte situação. Quando você sai para correr, quando você sai para a academia, quando você sai para manter o seu corpo firme e preparado para as questões da vida, para as questões físicas da vida, você trabalha isso por meio de ações e por meio de exercícios. Essa mesma imagem, essa mesma figuração você pode trazer para a vida espiritual. Como ser firme dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está apresentando? Através de exercícios. Como assim, Valmir? Que exercícios? Exercícios devocionais, que vão te levar a uma vida de intimidade e de comunhão com Deus. Não é simplesmente ser firme numa abstração teológica conceitual, mas está ligado muito à questão da prática, pois fala da obra do Senhor. Sede firmes na obra do Senhor, seja prático, tenha ação na obra do Senhor. Não simplesmente se encha de conceitos, de definições, mas pratique e coloque em ação na obra do Senhor, e assim você se tornará firme. Sede firmes na obra do Senhor. Essa firmeza através de exercícios devocionais. Que exercícios devocionais são esses? Sua vida de oração, sua leitura e meditação na palavra, sua prática de jejum, sua ação de renúncia diante daquilo que o mundo está oferecendo a você. São esses exercícios, são essas atitudes que vão te levar a ser firme na obra do Senhor, a ser luzeiro neste mundo, a ser sal desta terra, porque está centrado na ação. Não dá para imaginar o nosso Deus sendo um Deus inerte e sendo um Deus parado ou estático. E se Ele não é assim, porque na sua palavra nós podemos observar tudo isso, Ele não exige para os seus filhos isso. No momento da criação do mundo, você vê a ação da parte de Deus, você vê a movimentação do Espírito Santo de Deus em criar todas as coisas. E se formos feitos à imagem e semelhança de Deus, é porque esta mesma ação, Ele soprou em você. Acorda aí, meu irmão. Essa mesma ação, esse mesmo sopro do Espírito, Ele soprou sobre a sua vida, sabe por quê? Para que você não possa ficar parado. É isso que faz o sopro do Espírito. Cuidado para não cair aí, irmão. Olha aí, hein? Entende? É exatamente isso. O sopro da criação de Deus nos faz observar que nós temos um Deus que age. Um Deus que se movimenta, um Deus que trabalha em favor da igreja, em favor dos santos, em favor dos seus discípulos e dos seus amados, um Deus que trabalha em favor do próprio ser humano, e por isso Ele vai exigir de você firmeza na obra dEle. E você não vai conseguir essa firmeza de um dia para o outro, ou de um momento para o outro, porque firmeza aqui significa a prática da palavra de Deus. Não adianta você ser formado num seminário, passar por todas as classes da IBD, ter mais de 10 cadernos de anotações sobre teologia, se todo esse conhecimento você não coloca em prática na sua vida. Eu acredito piamente que a palavra sabedoria está ligada à prática, porque se você recebe todo esse conhecimento e não coloca em prática na sua vida, não há nada de sábio em você, e não há nada da sabedoria dos altos céus agindo sobre a sua vida e agindo sobre você. Pensa comigo, se você tem um conhecimento da palavra, se você já sabe o que precisa ser feito, se você ouve dominicalmente, semanalmente, os mandamentos, os estatutos, está até cansado de ouvir determinadas mensagens, mas não as coloca em prática, porque você continua sendo um homem mentiroso, uma mulher mentirosa, continua sendo uma pessoa que se esconde os dons e talentos que Deus tem manifestado na sua vida, continua muitas vezes sendo uma pessoa que foge, assim como Jonas, dos desígnios ou dos propósitos que Deus tem colocado para a sua vida. Continua sendo uma pessoa às vezes parada ou inerte, achando que se as pessoas, ou se Deus quiser salvar as pessoas,
Ele o fará por si mesmo, quando na verdade Ele quer usar muito a sua vida para testemunhar e para falar do Evangelho e do amor dEle diariamente. Então firmeza aqui significa prática da palavra de Deus. Mas Jalmiro, o que significa ser inabalável? Ou melhor, como ser inabalável? Faça perguntas. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, faça perguntas. Sede, olha só, é uma ordenança, é um imperativo, sede firmes e inabaláveis. Mas como ser inabalável? Significa não desfocar da obra do Senhor. E principalmente não desfocar do Senhor da obra. Inabalável significa não deixar de lado essa obra do Senhor. Entende? O que precisa ser feito, você precisa ir lá e fazer. Deus já mostrou e já revelou na sua palavra o que nós como igreja precisamos fazer diariamente, o comportamento que nós precisamos ter, a atitude e a ação que precisamos desenvolver. Às vezes não fazemos por medo, por inércia, por falta de posicionamento ou por brincarmos mesmo de religião, quando na verdade a religião por si só não vai te levar a lugar algum, a não ser alimentar o seu ego, mas não para uma vida de intimidade com Deus. E a palavra de Deus continua dizendo: sede firmes, inabaláveis e abundantes, ou seja, fazer sempre mais e mais pela obra do Senhor, tornar conhecida essa vitória que Cristo conquistou na cruz, ok? Perceba o seguinte, a orientação de Paulo para a sua igreja aqui não é: tudo que você for fazer em vida não garante a sua vitória, porque a vitória já foi garantida por Cristo Jesus. O que você vai fazer em vida, através da fé, que é a parte que cabe à igreja, a fé genuína em Jesus, o que você vai fazer em vida é rumo à herança da vida eterna. A vitória já foi conquistada. É como se você estivesse entrando em campo, quando você se converte e entrega a sua vida a Jesus, sabendo que você já é mais do que vencedor, e você é mais do que vencedor, é sabendo que a partida já está ganha. A questão é como herdar essa salvação em Cristo Jesus, e Efésios nos responde, por meio da fé. É isso que cabe a nós. O plano de salvação, a ação salvadora, cabe ao Criador, ao Mestre, ao Senhor de todos os tempos, Jesus Cristo. Isso eu e você não podemos fazer. Ele nos deu e nos concede gratuitamente. Isso é dom de Deus, é uma ação de Deus, ok? Agora, você precisa reconhecer essa ação de Deus, conforme Efésios nos diz, por meio da fé que você estabelece em seu coração. Mas fé em qualquer pessoa? Fé em qualquer Deus? Fé em si mesmo? Não, a fé em Cristo Jesus. A fé na obra de Cristo Jesus. A fé no Senhor dos Senhores, no Mestre dos Mestres, Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra vai nos dizer o seguinte: o vosso trabalho no Senhor não é vão. Vivendo dessa forma, sendo firmes, constantes, inabaláveis na obra do Senhor, abundantes na obra do Senhor, o vosso trabalho no Senhor, na obra do Senhor, não é vão. Toda essa ação em tornar esse Cristo conhecido não é à toa. Tudo em torno de engrandecer e tornar Cristo conhecido nunca será inválido. Daí nós podemos tirar algumas ideias finais, meus irmãos. E quais são essas ideias finais? O primeiro deles, o trabalho de cooperação que Cristo e a sua igreja têm. Olha, o grande trabalho de cooperação: eu conquisto a vitória na cruz, eu garanto esta vitória, eu a concedo gratuitamente. E qual é o papel da igreja? A fé em Cristo Jesus. É um trabalho de cooperação. Nós somos instrumentos nas mãos do Criador, nós somos instrumentos nas mãos do Mestre, nós somos instrumentos nas mãos de Jesus. É um trabalho de cooperação. E incrível o Criador, o próprio Deus, querer realizar esse trabalho de cooperação conosco, seres tão errantes, tão pecadores, tão iníquos. Mas Ele, por seu grande amor, nos convida a participar, não do processo de salvação, mas do processo que vai nos levar a ter uma vida eterna com Ele, por meio da fé, da crença em Cristo Jesus. E essa fé não é a fé que te leva a uma vida inerte, não é uma fé simplesmente de você abrir a Bíblia e deixá-la aberta no meio da sua sala, não é uma fé apenas de boca ou de falácia, não é uma fé de simplesmente você vestir uma camisa gospel, falar de coisas gospel, não é uma fé que simplesmente você vai falar: olha, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, mas é uma fé que vai gerar vida tão grande, tão forte em você, que essa vida vai transbordar para a vida de outras pessoas. É uma fé
que não vai permitir você ficar calado, mas que vai te levar a anunciar com mais veemência a obra do Senhor e o reino de Deus. Então valorize esse trabalho de cooperação que o próprio Criador estabeleceu para a minha vida, para a sua vida e para a vida da Igreja de Cristo. Segunda grande lição, nessa reta final, perceba só, outra ideia final, outra lição é a ativação da fé em Jesus e no que Ele é capaz de fazer. É a ativação da fé por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa salvação não vem por vocês, seres humanos, é ação divina, é ação de Deus, mas reconheça isso por meio da fé. Significa então que você precisa ativar essa fé em você. Talvez ativar a fé aqui, eu quero dizer para você, reconectar-se ou conectar o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. É isso que geralmente, e é isso que realmente, melhor dizendo, vai fazer você realmente ativar a sua fé, a fé em Cristo Jesus. Perceba só, meus irmãos, Paulo diz, eu sou embaixador em cadeias. Em outro momento, em 2 Coríntios, ele nos apresenta como Igreja de Cristo, como sendo embaixadores de Cristo, representantes de Deus. Nós temos uma representação de Deus aqui na terra. Você representa o próprio Deus aqui na terra, e isso não significa pouca coisa. Quer ver? Quer um exemplo? Se Deus tiver que realizar um milagre, Ele pode fazer de maneira absoluta e completa por meio das mãos dEle, mas Ele pode usar você como instrumentalidade nas mãos dEle para orar por uma vida e ver aquela vida sendo curada, sendo restaurada. Isso não é pouca coisa. Deus, ao querer salvar vidas, pode te colocar num púlpito, numa casa, numa aldeia, num lugar longínquo e distante, ou até mesmo no meio do carnaval, pregando uma palavra, anunciando alguma coisa, você sendo um instrumento nas mãos de Deus para salvar 1, 2, 5, 10, 5 mil vidas. Isso não é qualquer coisa, sabe por quê? Porque se você é embaixador de Cristo, você tem as responsabilidades dadas por Cristo, mas você também tem as bênçãos. Você também tem a ativação que Cristo disponibilizou para a sua vida. Não pela sua própria força, mas pelo reconhecimento da fé, do que o Espírito Santo de Deus pode fazer por meio de você. Então, bobos somos nós, quando não reconhecemos isso, e não ativamos essa fé, e não somos ousados a tal ponto de orarmos, de intercedermos, de proclamarmos, de fazermos, de falarmos, por mais que naquele momento não aconteça, não importa, porque isso vai gerar uma fé tão grande no nosso coração, que você não vai mais parar. E quando você vir acontecendo, você precisa dar glórias a Deus e falar, Senhor, continue a me usar como um vaso de bênçãos nas tuas santas mãos, para fazer a diferença onde o Senhor me enviar. A ativação da fé é isso. É saber que um dia você pode estender as mãos sobre alguém e aquela pessoa ser curada. É saber que um dia, mesmo diante de uma celebridade, de um rico ou de um pobre, numa mansão ou num casebre, você pode abrir a sua boca e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para ganhar toda uma família para Jesus. É saber até, às vezes, poucas pessoas utilizam esses exemplos, mas eu já vi acontecendo com muita gente. É saber que muitas vezes você está num país longínquo, ou você está tendo contato com um estrangeiro e você não tem conhecimento nenhum daquela língua. E sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Te concede o dom de línguas. E você, sendo usado poderosamente por Deus, é capaz de evangelizar e falar do amor de Deus, sem sequer conhecer uma palavra daquela língua estrangeira. Sendo totalmente uma instrumentalidade nas mãos do Senhor. Já aconteceu isso com você? Comigo nunca aconteceu. Mas já vi pessoas que foram grandemente usadas por Deus em trabalhos evangelísticos em outros países que não conheciam sequer nada do inglês, nada do mandarim, nada do francês. Mas o Espírito Santo de Deus agiu de tal forma que foram usados. E às vezes você vai conversar com as pessoas, eu nem senti o que estava falando, porque era um instrumento tão completo nas mãos de Deus naquele momento. Como é que você pode garantir isso para a sua vida? A ativação da fé. Você não ativa a sua fé quando você ora e simplesmente fala assim, eu estou orando para completar um rito. Sabe quando você ora assim porque alguém pediu, mas você já está encomendando aquela alma para Deus? Você vai no hospital, a pessoa é dada como morta e você só ora para cumprir um rito, ou porque algum familiar ou algum parente pediu. Ou você só ora porque você é o único representante ali, cristão, evangélico na família, vai ficar feio, né, se você não puxar um momento de oração. Mas quando você ora com todo o seu coração, sabendo que você pode ser um instrumento de Deus naquele momento, meu amado, as coisas começam e podem começar a acontecer, ou não,
Mas mesmo que não aconteçam, você ousou e está ativando cada vez mais a sua fé no sobrenatural e dando uma resposta para o mundo sobrenatural e para o mundo espiritual, dizendo o seguinte: quando você tem esse tipo de ação, eu creio no meu Jesus e no que Ele é capaz de fazer na minha vida, mesmo quando eu não tenho as respostas que eu quero. Isso é uma resposta que você dá ao mundo espiritual. Isso é uma resposta que você dá ao diabo e aos demônios. Quando você realmente abre a sua boca e faz coisas que realmente, até mesmo antes você duvidava, mas você coloca em ação a sua fé. E Deus pode, na sua grandiosíssima graça, misericórdia e amor, te usar poderosamente naquele momento. Quando nós falamos também e vemos todos esses versículos sobre sede firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, é para nós termos também a certeza da volta de Cristo e do julgamento final. Todo o contexto que nós lemos aqui nos leva a ter esta certeza, a certeza da volta de Cristo e do julgamento final. A certeza de que nós nos encontraremos com Cristo Jesus um dia, na glória, e nos apresentaremos diante dEle, e veremos, talvez diante de um telão, ou talvez diante das nossas mãos, ou talvez diante de uma grande visão que Ele nos dará, e que nós teremos de responder: servo bom e fiel, ou servo negligente e mau, o que fizeste na terra pelo meu reino? E qual vai ser a resposta que você dará? Você só se preocupa com isso quando você enxerga e visualiza essa imagem como algo real e que realmente vai acontecer, porque você acredita na palavra de Deus, porque você acredita nas Escrituras Sagradas. Você só consegue viver com este temor deste grande dia se você ler a palavra de Deus e acredita de que isto vai acontecer, de que o seu corpo será transformado, de que você terá um encontro com o próprio Deus e o que você apresentará diante dele naquele dia do juízo final ou naquele dia final diante do Senhor Jesus. É algo que nos faz pensar, é algo que nos leva a realmente nesse início de ano a refletir, a pensar e a questionar do que temos feito e como temos agido como igreja. Essas palavras de Paulo e esses pensamentos de Paulo nos levam realmente a parar e pensar se você tem acreditado de que Cristo já conseguiu a vitória para você. Cristo já conseguiu a vitória para a igreja de Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas às vezes o medo, a vergonha, a timidez, a falta de ousadia, a falta de coragem tem te levado a viver, um cristianismo muito básico, muito superficial, muito água com açúcar, como a gente costuma dizer aí, e não ousar no diferente. É por isso que no início da minha palavra eu disse para vocês, nesse início de ano, o que você vai fazer de diferente? O que você vai apresentar diante do Senhor? Quais são os seus alvos? Com que pessoas você vai se religar ou vai se reconectar? Ou com que ações que você pode desenvolver com o próprio Deus para que o seu ano possa ser diferente? Não possa ser apenas um ano de que saio, levanto, tomo café, vou trabalhar, volto cansado do trabalho, vejo o meu cônjuge, vejo os filhos, vejo meus pais, vejo minha família, vou dormir e de segunda a sexta continua sendo essa vida. Sábado e domingo você joga uma bola, faz isso e faz aquilo, mas a novidade de vida, a novidade que o Evangelho vai trazer para você, o que ele vai gerar, o que ele tem gerado na sua vida. Quantos filhos na fé você tem? Quantos testemunhos você tem dado? Quantas vidas você tem alcançado? Em quantos momentos você tem sido firme e não tem se abalado diante dos desafios que vão surgir neste ano na sua vida? Eu não quero te iludir, mas talvez sejam doenças, talvez sejam mortes, talvez sejam afastamentos necessários ou desnecessários, talvez sejam coisas inesperadas, elas vão acontecer durante esse ano de 2023. Mas a nossa grande questão é o quanto nós estaremos firmes, crendo na salvação de Cristo Jesus, inabaláveis, sólidos no que a palavra nos garante e abundantes na obra do Senhor, de tal forma que essas coisas, que as circunstâncias da vida não te afastem, mas possam elevar ainda mais a sua fé, sabendo o seguinte: na perda e na vitória, na perda ou no ganho, na derrota ou na vitória, eu continuo firme em Jesus. Nas ameaças ou não ameaças, eu continuo firme em Jesus. Queria convidar você a orar nesse instante. Nós vamos terminar esse nosso momento orando e agradecendo ao Senhor.
que situações ou que ações você apresenta hoje diante de Deus, mas que sejam reais, que sejam convincentes, que sejam verdadeiras, não para você desistir de uma semana para outra. Você já sabe que a vitória está garantida em Cristo Jesus. Você já sabe qual é o preço do pecado. Você já sabe que a morte não tem mais poder sobre a igreja de Cristo. Você já sabe que você é um embaixador de Cristo Jesus aqui nessa terra. E que toda ação e poder de Deus estão disponibilizados à sua igreja de Cristo aqui na terra. A você como servo do Senhor, que é feito imagem e semelhança dEle. A você que está em casa também. Eu quero te convidar a você nesse instante, nessa noite, a fazer esta oração. E falar: Senhor, neste ano de 2023, não pergunte assim: Senhor, pare dessa maneira passiva, o que o Senhor espera de mim? Pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus, mas comece agora a explanar e apresentar para Deus o que realmente Ele pode esperar de você durante esse ano de 2023. Mas que possa ser um compromisso tão grande no seu coração e na sua vida, que isso não possa se apagar do seu coração e da sua mente no mês seguinte, mas que possa ser uma meta, um alvo e um comprometimento tão grande, que dia após dia você possa se lembrar, e que isso possa te servir para se aproximar de Deus, crescer mais no conhecimento de Deus e em sua vontade. O que está faltando para você ativar a sua fé novamente, uma fé ativa, verdadeira e real? O que está faltando para você retornar aos braços do Pai? E o que está faltando para você voltar às suas conversas com Deus, ou às madrugadas, trancado no seu quarto? Ou o que está faltando para você novamente abrir a sua boca com alegria e com grande louvor, e ter um momento de adoração, onde você sente a presença de Deus, e só você e Deus tem aquele papo aberto, e você sente de maneira tão especial a presença de Deus na sua vida. De tal forma que você não vai mais procurar pelas mãos de Deus, ou por meio daquilo que Ele pode te garantir pelas mãos dEle, mas o primeiro elemento que você vai contemplar é a face do Senhor, e em adoração você vai se prostrar e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque vivendo debaixo do Teu propósito, o Senhor nos dá direção, nos dá equilíbrio, e todas estas coisas, mantimentos, vestimenta, suprimentos, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Viva debaixo do propósito de Deus, meu amado. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Você vai fazer esse cântico a sua oração. Você vai fazer desse louvor a sua oração. E logo após nós vamos estar orando a Deus, terminando esse nosso momento. Mas faça desse cântico a sua oração. Continue orando ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, declare que Ele é a sua força, Ele é a sua luz, a sua salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Suas mãos e cante: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata. O exército marcha até aquele grande dia. Vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Declare: só em ti confiarei, firmes, inabaláveis, naquele que prometeu que um dia voltará. Aleluia. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Amém. Quero contar a você, eu prometi a mim mesmo que não faria esse momento, mas a gente sente um ardor no coração. A você nessa noite que entende que para esse ano de 2023 precisa ativar a sua fé, precisa realmente se posicionar e ter atitude diante do Senhor para o que virá e para o que se apresentará à sua frente.
Talvez você tenha chegado desanimado ou esteja meio cansado, vou usar esse termo, das coisas de Deus, porque nenhuma novidade de vida te acontece mais. Mas o problema, pode ter a certeza, não está em Deus. O problema está em nós, está em você. Então eu quero convidar a você que sente que para esse ano de 2023, você precisa ativar a sua fé e pedir um fôlego, um reavivamento, uma chama ardente do Senhor no seu coração, para a obra que Ele está preparando, para a trajetória que Ele está preparando para a sua vida, durante esse ano de 2023. Eu queria te convidar corajosamente a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quero orar pela sua vida, quero orar por você. A você que está em casa, numa atitude de fé, eu queria convidar a você também a ficar de pé aí na sua casa, se aproximar da sua TV, ou do seu celular, ou do seu notebook, não importa. Mas assim como essas pessoas estão tendo o seu passo de fé, a sua caminhada de fé aqui à frente, quero convidar que você também, simbolicamente aí na sua casa, saísse do seu lugar, do sofá, da sua cama, se levantasse numa atitude de fé e viesse, ou se colocasse à disposição aí também. Então você que neste ano reconhece: Senhor, ativa a minha fé, reativa a minha fé em Ti, que meu coração possa estar centrado no Senhor, que a minha vida possa estar centrada em Ti, Senhor. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Glória a Deus por essas vidas que já estão aqui. Mas se há mais alguém que quer dizer isso para o Senhor, quer se apresentar diante do Senhor, vem aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos terminar esse culto cantando e nos despedindo na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, essas vidas que aqui estão, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Vidas que possivelmente também se apresentaram aí em seu lar, em sua casa. Nós Te louvamos, ó Deus. Reativa a fé, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama do Teu vigor, da Tua chama, ó Deus, que arde em nosso coração e que nos faz prosseguir e seguir avante, ó Pai. Nos fortalece em Ti, nos abençoa, ó Pai, nos redireciona em nome de Jesus. Alinha, ó Deus, o pensamento com o Teu reino, alinha o pensamento com o Teu pensamento, ó Pai, em nome de Jesus, para que não se percam, mas para que possam estar caminhando no centro da Tua vontade e realizando a Tua boa obra, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece aqueles que estão em suas casas também, em seus lares. O Senhor conhece essas vidas que estão aqui à frente também. Por isso, ó Pai, nesta postura e nesta atitude, que a Tua boa mão repouse sobre a vida deles, direcionando-os, e que o fogo do Teu Espírito Santo, ó Pai, transborde sobre o coração deles de tal forma que eles não possam mais parar, mas cheios da presença do Teu Espírito Santo, possam realizar a Tua obra, possam ouvir a Tua voz de maneira clarificada e possam dizer ardentemente, diariamente: eis-me aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pelo culto dessa noite. Nos despede em paz, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus nos abençoe como Igreja de Cristo e abençoe você aí na sua casa. Vem Jesus, vem Jesus.